Olá, meus amigos, estamos começando o nosso pós-planejamento com uma semaninha de atraso. Vocês me perdoem, eu estou fazendo mudança nesse mês de março. Devagarinho estou subindo minhas coisas para minha casa, que está terminando agora de construir, aqui do lado do chalé. Para quem não sabe, eu moro num chalé há 3 anos, é bem pequenininho aqui. É igual esse aqui que eu estou hoje, onde fica a minha mesa de trabalho. Basicamente aquilo ali, ó. Aquela estrutura de chalé que vocês conhecem, né? Telhado bem baixinho. E eu moro igualzinho aqui do lado há 3 anos. Então, demorou. Quando eu vim pra cá, trouxe meu pai, minha mãe, toda a minha família. Devagarinho a gente foi reformando uma coisa de cada vez. Primeiro a gente reformou a casa do meu pai, depois a gente construiu mais algumas coisas, construímos o chalés. E agora é que eu tô construindo, aliás, estou finalizando a construção da minha casa. Então, devagarinho a gente vai. Não sei se eu vou conseguir subir meu escritório pra lá, muito em breve, mas daqui a pouco sobe, tá? Então vamos lá. Eu já gravei no pós-planejamento passado a sexta-feira. Eu fiz na sexta-noite e já incluí a própria sexta porque já tinha terminado. Então vamos falar desse sábado, dia 9, e a gente vai caminhando até chegar. Podemos chegar até sexta-feira, né? Porque eu tô gravando no sábado, dia 16. O Real Madrid já tá goleando aqui, já praticamente encerrou o jogo contra o Sassuolo, tá 4-1. E o Bayern de Munique já venceu o seu jogo, que eram os jogos que eu tinha separado para fazer. Próximo jogo agora é o Hoffenheim com o Stuttgart. Então eu tenho ainda um tempinho pra gente poder conversar. Esse jogo do Bayern foi um jogo muito tranquilo. Eu sinceramente demorei um pouquinho a entrar na minha posição a favor do Bayern no trade, mas entrei e logo em seguida vi o gol. O Bayern de Munique chegou a tomar algumas finalizações assim de longe, numa bola parada perigosa. O time do Mainz empatou, eu já estava fora do mercado aqui, tinha pego os 2 gols. Foi um gol muito bonito do Amiri, né? Nadine Amiri. Se eu não estou enganado, o Amiri acho que jogava no Leverkusen. Quando apareceu na transmissão eu me lembrei dele, mas posso estar fazendo confusão. Achei que o Bayern de Munique controlou muito bem o jogo. O Mainz, apesar de ter feito um gol, sinceramente, criou muito pouco no primeiro tempo. Foi uma jantada do Bayern. No segundo tempo, o Mainz resolveu se abrir e vir para cima. Aí a situação ficou complicada. Se você fosse um Panther por aqui, eu acho que somente no mercado de goleada, né? Porque a ideia era tentar buscar uma odd mais alta e essa ideia não aconteceu. A odd do Bayern praticamente nem se mexeu. Bolonha e Inter. A Inter de Milão veio com uma equipe praticamente mista. O gol da Inter saiu aqui aos 37 minutos. Sendo bem sincero, não senti confiança para fazer nada. É um Bolonha que na maioria das vezes não precisa estar muito bem em campo para marcar. Já viu o Bolonha marcar de contra-ataque, já viu o Bolonha conseguir marcar por erro na saída de bola do time favorito, como aconteceu com a Lazio, na última vez que eles viraram o jogo. Então, sinceramente, eu não senti confiança, acabei deixando esse jogo assim, de stand-by, né? Ficou passando aqui na minha tela, mas eu não cliquei em nada. Bremen e Dortmund. Esse foi um jogo onde o Dortmund teve um bom desempenho no primeiro tempo. Não peguei os gols do Dortmund por aqui. O Dortmund queria acelerar, mas nunca acelerava. Quando ele acelerou, logo em seguida ele marcou com o Malen, mais um gol do Malen, um destaque muito grande para o Malen por aqui, que depois viria a ser muito importante também na Liga dos Campeões. Fez o segundo gol com o Sancho. Para mim foi a melhor contratação do Dortmund, agora é recente, né? Repatriar o Sancho, depois ele tá numa má fase ali com o United. Depois teve um cartão vermelho. Aí ficou o início do segundo tempo até a metade todo com o Bremen martelando a vida do Dortmund até conseguir fazer o primeiro gol, mas não conseguiu ser o suficiente para empatar o jogo, para tirar um ponto aqui do Dortmund, né? Inclusive o Dortmund teve várias chances com a DM para poder matar o jogo e não aproveitou. Para mim era um jogo para pelo menos 2 gols e de ambas marcam. Se você fosse um Panther, acho que foi um jogo bem encaixado por aqui. Mas era um jogo que eu esperava que o Dortmund pudesse se complicar e quase, né? Quase. Esse cartão vermelho foi bem bobeira. Arsenal e Brentford. O Arsenal, sinceramente, não me deu leitura inicial para estar a favor. Eu não peguei esse primeiro gol aqui. Não foi uma superioridade suficiente para as minhas metodologias para estar a favor do Arsenal. Poderia ter entrado a favor do Arsenal com viés, antes do jogo começar, aquela coisa toda que muitos iniciantes fazem, mas no meu método eu já computei isso daí, já fiz levantamento, já fiz análise, não funciona, né? Eu prefiro num Bayern, num Arsenal, num City, esperar o sinal para entrar do que ser afoito e confiar só na camisa. Pelo menos para mim funciona assim, tá? Não tô aqui para cagar regra. Para mim funciona assim.
É muito mais lucrativo para mim no longo prazo, e é sempre no longo prazo, eu não analiso o método de maneira curtinha. No longo prazo é sempre mais rentável para mim esperar o sinal, porque nem sempre a equipe favorita começa bem. Aqui o Arsenal até começou um pouco melhor, mas não era o suficiente para me colocar dentro do mercado, tá? Tivemos o empate do Brentford numa cagada do goleiro, né? Um recuo para o goleiro achou que daria para dar um toque para o lado para poder finalizar, para poder isolar a bola. Quando ele deu o estoque para o lado, o Yoni Issa, né? Deu um carrinho, finalizou a finalização do goleiro, acabou batendo nele e foi para dentro do gol. Depois o Arsenal conseguiu um gol de cabeça aqui com o Kai Havertz. Para quem viu o planejamento, o Brentford é uma equipe que sofre demais de cabeça, uma das equipes que mais sofre de cabeça na Premier League, e não foi diferente, né? O Arsenal aproveitou essa oportunidade de deficiência aérea do Brentford para poder vencer o seu jogo, e depois disso foi se classificar na Champions. A gente vai falar sobre isso. Acho que foi isso no sábado, do que eu tinha planejado. O Leipzig venceu o Darmstadt, sem muitas complicações por aqui. Demorou, foi para marcar, né? Depois, aliás, não, né? Não, eu tô fazendo confusão aqui o gol do Leipzig aqui embaixo. 3 minutos de jogo. Demorou para marcar o segundo, isso sim. Tivemos o Sassuolo vencendo o Frosinone. Para quem está acompanhando a péssima fase do Sassuolo, sabe que isso aqui é uma vitória muito importante. E era uma vitória direta, né? Porque o Sassuolo está na 19ª colocação com um ponto a menos. O Augsburg, olha, o Augsburg está numa fase absurda. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estava observando justamente isso. O Augsburg chegou a mais uma vitória. Se eu não me engano, é a 4ª vitória seguida do Augsburg. E nesse momento, ele já ocupa a 7ª colocação da Bundesliga. Na frente do Freiburg, do Hoffenheim, do Heidenheim. É um Augsburg muito bem mesmo. Não vai classificar provavelmente para a Liga Europeia, mas é bem diferente da temporada passada, onde lutou para não cair, né? Eu acho que nesse sábado a gente pode finalizar por aqui. Vamos para domingo. Eu lembro que eu tinha uma ideia de trabalhar primeiro no domingo na 2ª divisão da Alemanha. Deixa eu ver como é que foram os jogos aqui na Bundes 2, que está sempre aqui embaixo. Kaiserslautern e Osnabrück. O Osnabrück veio todo faceiro depois de ter vencido o Hamburgo, né? Saiu na frente do placar, tomou um empate, voltou na frente do placar, e aí o Kaiserslautern é o rei da pirotecnia, mais uma vez. Virou o jogo no finalzinho, aos 92. Lembrem-se que o Kaiserslautern está na semifinal da DFB Pokal contra o Saarbrücken, tá? Vai ser muito interessante acompanhar esse jogo. Outro jogo da 2ª divisão da Alemanha foi Fürth e Elversberg. Mais uma vez o Fürth dando bobeira dentro de casa. E se eu não me engano, hoje de manhã perdeu de novo, né? Perdeu para o Rostock fora de casa. Ou seja, o Fürth cada vez mais distante do seu objetivo de tentar subir. Mais café. E tivemos um São Paulo 2-0 para cima do Hertha. Sinceramente, tem sido chato fazer os jogos do São Paulo, porque ele não está dando oportunidade para os adversários, né? Hoje, por exemplo, de manhã, ganhou do Nuremberg, fora de casa, e já vai numa distância para o segundo colocado bem considerado, tá? Que mais? Aston Villa e Tottenham, jogaço. Deixa eu voltar aqui em cima. 4-0 para o Tottenham. Poucas foram as equipes que estiveram no estádio do Aston Villa e conseguiram vencer com tanta tranquilidade assim. Não vou chamar de tranquilidade, mas pelo menos o placar foi bem tranquilo. E o Newcastle, se eu não me engano, foi um e o Tottenham foi outro. E olha que estava sem o Richarlison, né? O Timo Werner fez gol, o Heung-min Son teve a melhor nota do jogo. Foi um jogaço do Tottenham. Minha ideia por aqui era pensar em alguma coisa para gols, pelo menos o 2,5, e foi dentro. Liverpool e City, ambas marcam e over 2,5 gols. Era a minha ideia por aqui. O over 2,5 não aconteceu. Eu gostei muito do que eu vi nesse jogo, tá? O Liverpool se comportou de uma maneira... A gente tinha conversado sobre isso, né? Que entre as duas equipes, o que mais podia se adaptar ao jogo reativo era o City. O City já havia feito isso outras vezes e ele voltou a fazer. O Liverpool teve domínio e controle do jogo no campo ofensivo e o City jogando de maneira mais reativa. O City fez o primeiro gol aqui, se eu não me engano, foi numa situação de bola parada. E o Liverpool empatou com o McAllister também de pênalti. Sinceramente, pelo que produziu o Liverpool ao longo do jogo, achei que o Liverpool até merecia ter vencido esse jogo. O over 2,5 não saiu, ambas marcam sim. Real Madrid e Celta. Aqui era uma situação para tentar buscar
uma vitória do Real Madrid com uma cotação mais alta, não deu tempo, né? Para quem é Panther aqui, o Real Madrid não deixou essa cotação subir porque o Celta simplesmente foi engolido. 4-0 aqui ficou barato. O Celta praticamente não fez nada. Ó. O Celta deu uma finalização certa no gol apenas. Teve pouquíssimas grandes chances no jogo, apenas uma. O Real Madrid poderia ter saído dali provavelmente com uns 5 ou mais gols. Bem tranquilo. Leverkusen e Wolfsburg. Aqui eu cheguei a trabalhar alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que eu não trabalhei esse jogo. Bom, eu tinha marcado para trabalhar, mas confesso para vocês que eu não tô me lembrando. Eu acredito que eu não trabalhei esse jogo, tá? Provavelmente por conta do horário, alguma coisa assim. Mas o Leverkusen venceu mais uma. Enquanto eu gravo esse vídeo, no domingo o Leverkusen vai enfrentar o Freiburg. O Bayern de Munique já venceu o Darmstadt, ou seja, a distância já ficou de 7 pontos. O Leverkusen não pode vacilar. Não pode. Por experiência própria, né, do Dortmund no ano passado. Acho que o Leverkusen não poderia vacilar por aqui. Fiorentina e Roma foi um jogo bom. Nos minutos finais deu para buscar um over limite aqui. Por mais que a Fiore tenha perdido um penal, a Roma compensou com um gol no final. Era um jogo bem aberto. A Fiorentina é um excelente time de bola aérea, mas foi na própria bola aérea que a Roma puniu a Fiore. O que mais? Bilbao venceu Las Palmas. O Bilbao joga em casa daqui a pouco, se eu não me engano. Ou é amanhã? É daqui a pouco contra o Alavés. Pontuação do Bilbao nesse momento 53 pontos. Pode alcançar o Atlético de Madrid, dependendo do resultado do Madrid contra o Barcelona. Vamos ficar de olho. Juventus empatou com a Atalanta. Eu estou muito ressabiado de trabalhar a Juventus, sendo bem sincero, porque depois que ela perdeu a segunda colocação para o Milan, uma equipe que não estava disputando nada esse ano, somente a Série A, me decepcionou demais. Eu acho que foi isso nesse domingo. Acho que eu não esqueci de nada. Vamos embora para segunda-feira. Al Nassr e Al Ain, segunda-feira, dia 11, times na Liga dos Campeões da AFC, não é? Da Ásia, exatamente. Deixa eu lembrar como é que foi isso aqui. O primeiro jogo entre eles, acho que tinha sido 1-0 para o Al Ain. E aí a gente comentou sobre as possibilidades de trabalhar um cenário de gols, desde que, né, a gente tivesse cenários específicos. Por exemplo, 2-0 para o Al Nassr, onde já teria conseguido reverter a situação para o Al Ain ter que se expor, ou se o Al Ain estivesse na frente de novo do placar. Porque aí seria uma situação de muita possibilidade de contra-ataque. Depois que o Al Ain fez o primeiro gol, ficou um barata voa danado esse jogo, como a gente fala, né? Um jogo muito aberto. Cristiano Ronaldo teve a melhor nota aqui, mas sinceramente, olha, teve 2 situações com o Cristiano que eu vou falar. Esse pênalti do Cristiano no último lance da prorrogação aqui foi uma coisa absurda. Foi inventado. Eu nem estava trabalhando, só olhei e falei, Jesus. E um gol perdido também do Cristiano Ronaldo ao longo do jogo. Em primeiro lugar na Premier League, com 64 pontos após 28 partidas, à frente do Liverpool. Que bom. É a Siri. Provavelmente entendeu alguma coisa aí que eu falei e me deu uma aula do Arsenal. Obrigado. Então foi um jogo que abriu muito depois do primeiro gol do Al Ain, no cenário que a gente imaginava que era o melhor mesmo. Acho que o melhor para quem era trabalhar gols. A odd do Al Nassr era 1,36. Ainda conseguiu vencer o jogo, né? O Al Nassr venceu o jogo por 3-2, mas o cartão vermelho na prorrogação complicou a equipe. Mesmo assim, eles conseguiram buscar um gol no final, mas aí todos os pênaltis praticamente do Al Nassr foram desperdiçados, tirando do Cristiano Ronaldo. E aí o Al Nassr foi eliminado da Liga dos Campeões da Ásia. O Al Ain provavelmente, se eu não me engano, vai disputar a semifinal contra o Al Hilal, tá? Depois eles enfrentam uma equipe lá do lado leste, né? Que é o lado lá embaixo, que se eu não me engano, tinha passado o Ulsan. Bom, não faz diferença agora. Lazio e Udinese, o que eu comentei aqui com vocês? Não seria nada muito estranho se a Udinese tivesse vencido esse jogo. Para mim era um jogo para menos de 4 gols, né? Um jogo mais truncado, mas eu não me surpreenderia se a Udinese saísse daqui vitorioso. Por quê? Tinha vencido o Milan e tinha vencido a Juventus fora de casa, né? E aí a Lazio perdeu também para a Udinese. Teve até um episódio agora
Eu tava vendo notícias de que parte da torcida tá pegando no pé do capitão, do Ciro Immobile. Não sei o quanto isso pode influenciar a equipe, tá? Mas o problema é que a Lazio não tá brigando agora por mais nada, né? A Lazio tá realmente numa situação, assim, de temporada praticamente encerrada. É bom tomar um pouco de cuidado se você for trabalhar na Lazio daqui pra frente. Chelsea e Newcastle. Eu esperava um Chelsea se complicando, esperava um Newcastle tendo, vamos dizer assim, mais controle do jogo. Não foi o que aconteceu. Em alguns momentos até foi, mas não foi do jeito que eu esperava. O Chelsea sempre esteve na frente do placar, né? Chegou a tomar empate, mas sempre voltou na frente, nunca esteve atrás. O time do Chelsea ainda é uma incógnita para mim, é muito difícil trabalhar, eu não tenho confiança, mas conseguiram um resultado. Então não tenho que discutir por aqui, é simplesmente aceitar e fechar a boca, né? Terça-feira, dia 12, Al Ittihad e Al Hilal, aquele jogo, se eu não me engano, da volta. O Al Hilal já havia vencido por 2-0, meteu mais 2-0, e aí passou o Ulsan contra o Jeonbuk. Foi o Ulsan que classificou, sim. Então, se eu não me engano, na semifinal é Ulsan contra Yokohama Marinos, do Japão, e Al Hilal contra o Al Ain. Emirados Árabes, do Al Ain, e o Al Hilal da Arábia Saudita. Aí tivemos Saarbrücken, o ceifador de times da primeira divisão. Trabalhei o overlimite no finalzinho aqui. Demorou a vir. Parecia que não ia vir. Último lance praticamente do jogo, o gol do Saarbrücken, eliminando mais uma equipe de primeira divisão. A torcida do Gladbach não ficou nada feliz, chamaram os caras de canto ali, deram uma bela de uma surra de palavras nos caras. O Arsenal classificou para cima do Porto, mas não foi um jogo bom do Arsenal. Não foi mesmo. Né? O Porto teve várias oportunidades de perigo. Na prorrogação, a maioria dos times é assim, né? Muita situação onde você tem uma equipe preferindo não tomar o gol, e aí eu compreendi o Porto por aqui, porque você tinha um Arsenal que vinha motivado, a torcida estava empurrando a equipe, eu vi um Porto muito mais recuado assim na prorrogação, e aí nos penais, infelizmente, Galeno desperdiçou o pênalti, né? O Galeno, que foi o herói do primeiro jogo, acabou desperdiçando, e o Arsenal passou para enfrentar o Bayern de Munique. Barcelona e Napoli era um jogo, na minha opinião, para pelo menos 2 golitos, né? Possibilidade de ambas marcam aqui. Achei um Barcelona jogando muito mais do que eu esperava, tá? Eu vi o Napoli melhorando ao longo do primeiro até o segundo confronto, né? O Napoli que teve um novo treinador, começou a jogar um pouco melhor. O Napoli que venceu o Sassuolo de goleada, que havia demonstrado um futebol um pouco melhor. E o Barcelona que não tinha mudado nada desde então, eu falei, pô, esse confronto vai ser um pouco mais parelho, não foi. O Barcelona tomou conta no primeiro tempo e resolveu a situação depois no segundo. Bela classificação aqui do Barça, que vai enfrentar o PSG. Na quarta-feira, mais Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid enfiou 2 para cima da Inter e classificou nos penais com destaque para o Oblak. Na verdade é que eram 2 goleiros pegadores de pênalti, né? O Jan Sommer e o Oblak. O Jan Sommer foi o melhor goleiro, o melhor jogador do time da Inter. Isso demonstra que o Atlético de Madrid deu muito trabalho para a Inter em determinadas situações do jogo. O principal jogador da Inter também, que eu comentei, foi o Di Marco. Para mim passava muito por ele, acabou ele fazendo o gol da equipe, né? Geralmente ele dá assistência. O Depay conseguiu fazer um gol no finalzinho que deixou o Atlético vivo. E aí, meu amigo, Caldeirão, né, o colchoneiro, veio para cima e eu acho que a Inter se borrou. Com todo respeito à Inter de Milão. O Dortmund venceu o PSV. Aqui a gente tem que agradecer a vida do zagueirão do PSV, que no último lance do jogo, antes do juiz soprar, ele entregou a bola no pé do Marcinho, do Marco Reus, e o Marco Reus fez o segundo gol do overlimite que eu estava buscando. Não peguei o primeiro gol do Dortmund, foi bem no comecinho com o gol do Sancho, então já valeu para mim ter pego esse overlimite. À noite, o Botafogo se classificou contra o Bragantino com um homem a mais. Conseguiu ser eliminado pelo Botafogo numa jogada assim. Vou falar para vocês, hein? Aquele zagueiro ali do Bragantino. Óbvio que não foi o Bragantino que foi eliminado, foi o Botafogo que classificou, claro. Muito por conta do desempenho no primeiro jogo também. Mas ainda assim, foi uma bobeira muito grande do Bragantino por aqui, que fica fora da Libertadores.
O PSG bateu o Nice na Copa da França. Era uma outra oportunidade também fazer por aqui, porque o PSG leva a sério essa competição, óbvio. E era isso, na quarta-feira. Vamos para quinta, estamos quase chegando. Quinta-feira, Fiorentina e Maccabi Haifa. O replay daquele jogo de ida, que acabou sendo no estádio neutro em Budapeste, na Hungria. A Fiorentina saiu na frente e tomou um empate no final, cotação de 1,30. Cuidado, hein? Daria para ter pego ela mais alta aqui e quem não fechou se complicou. Atalanta e Sporting era um jogo que se o Sporting viesse com a escalação titular e veio, daria para ter pego o mercado de gols. Eu cheguei a comentar alguma coisa aqui, ó. Favorito pode se complicar, a Atalanta saiu atrás do placar e depois virou o jogo, o over 1,5. Fiorentina e Maccabi eram ambas marcam, o over 2,5 não aconteceu. Brighton e Roma foi decepcionante. Aqui eu esperava mais, aqui eu esperava uma Roma mais aguda no contra-ataque e não foi o que aconteceu. O Brighton dificilmente iria conseguir reverter o placar, mas a Roma ficou muito mais preocupada em se defender do que contra-atacar. Então teve espaço para contra-atacar? Poderia e teve, mas não fez. Destaques positivos. O Liverpool, desde o primeiro minuto de jogo, para quem assistiu, estava no veneno. Esse jogo aqui, para quem começou a assistir no live, já estava a favor do Liverpool. Não foi diferente comigo. Eu até queria esperar um pouquinho mais, mas era muita pressão do Liverpool por aqui. Consegui pegar o primeiro gol e aí foi em sequência e eu não fechei. Né? Em algumas situações a gente não precisa fechar. 4 gols a favor da minha posição. Eu não fechei e deixei correr até o final. Leverkusen e Karabakh, mais uma cotação ridícula aqui, que se justifica, sim, óbvio, pelo Leverkusen ser hoje um grande destaque na Europa, mas essas cotações, cara, se você não estiver encontrando situação no live para estar a favor dela, é melhor não ficar. No primeiro tempo, você até tinha possibilidade de trabalhar. Agora, para deixar correr até o final, não era uma cotação boa. Tanto é que o Karabakh, no segundo tempo, fez o primeiro gol com homem a menos, fez o segundo gol, e aí o Leverkusen começou a operar o milagre com o Patrick Schick. Mas ainda assim, para você ver, a pessoa que pegou essa cotação da virada a 2, não sei, 3, quanto que ela bateu, e você que pegou em 18, comemoraram os mesmos gols. Mas o lucro foi diferente. Então, muito cuidado com essas cotações. Quando você trabalha uma fração de tempo do primeiro tempo, igual eu falei para vocês no Bayern, fiz no Liverpool, você tem um controle maior da movimentação do preço. Quando você começa a esticar um pouco mais, não, eu quero aproveitar o favorito nos 45 minutos também, ou nos 60 minutos de jogo, nos 75, daqui a pouco você começa a tomar muita correção. E para você que trabalha numa casa de aposta, esse tipo de cotação aí não vai te dar resultado nenhum. Não vai, tá? Toma muito cuidado com isso. O que mais que a gente teve nesse dia? O Milan voltou a vencer o Slavia teve outro cartão vermelho, impressionante. O Benfica se classificou contra o Rangers. O West Ham jambrolhou o Freiburg 5-0. Por isso que eu comentei sobre a situação do Freiburg jogar contra o Leverkusen agora, que eles provavelmente vão vir meio que mordidos. O Villarreal conseguiu fazer gol no Marselha, mas não foi o suficiente para devolver o placar, né? O agregado ficou 5-3 para o Marselha. O San Gelois também não conseguiu devolver, venceu o jogo, mas o Fenerbahçe classificou. O PAOK venceu 5-1 o Zagreb. Passou o Pilsen. Aston Villa passou o carro no Ajax, Bruges passou pelo Molde, o Lille passou pelo Sturm Graz e, olha que loucura, primeiro jogo entre Maccabi Tel Aviv tinha sido 4-1, o segundo jogo foi 4-1 para o Olympiacos e aí na prorrogação o Olympiacos fez mais 2 gols e passou. Impressionante. Aí o SofaScore atualiza para complicar a minha vida. Teve a vitória do Nacional contra o Al-Esweri, o Nacional com uma cotação de 1,14. Tomou um empate, foi fazer o gol lá aos 90 minutos, para depois classificar nos pênaltis. Depois, no dia 15, sexta-feira. No dia 14 também teve Copa do Brasil. Ó. Na verdade, teve Copa do Brasil ao longo da semana. O Corinthians passou pelo São Bernardo, o Internacional passou pelo Nova Iguaçu, que enfrenta o Vasco agora no final de semana. Se eu não me engano, o Fortaleza também passou por conta do empate, né? No dia 14, foi isso? Não? Foi depois dos pênaltis que ele se classificou. Nessa fase não é mais no empate, nessa fase já é classificação por meio de pênaltis. E quase, hein? Olha, rapaz, o Fortaleza começou perdendo os 2 pênaltis. Rapaz, já pensou? Com esse investimento todo?
Copa do Brasil é brabo, tá? Na sexta-feira, Osnabrück e Fortuna. Aqui a minha ideia de trabalho que eu tinha comentado com vocês era esperar o Fortuna na frente, pra gente poder trabalhar uma exposição a favor de gols. Talvez o 2,5 por conta do desespero do Osnabrück. O Osnabrück sentiu o gostinho da vitória contra o Kaiserslautern, venceu a equipe do Hamburgo, aí veio pra cima e o Fortuna deu um cacete aqui de 4-0. O Colônia chegou a marcar contra o Leipzig, mas não aguentou, tomou 5. Foi um jogo também, teoricamente, até bom para trabalhar gols no segundo tempo. Não achei difícil, não. Foi de rajada. Era uma partida que eu esperava aqui uma vitória do Leipzig, mas eu pensei mais no mercado de gols. E a Real Sociedad contra o Cádiz era um jogo para se trabalhar a favor da Sociedad. Por quê? Porque a Sociedad vinha de um contexto, né? Eliminação na Champions, eliminação na semifinal da Copa do Rei, dentro de casa para o Mallorca, um mau desempenho do caramba dentro de casa, principalmente ali nesse 2024. Então era uma Real Sociedad que precisava dar uma resposta e controlou praticamente o jogo aqui contra o Cádiz e venceu. Esse jogo do Lyon contra o Toulouse, para quem não está acompanhando o Campeonato Francês, o Lyon chegou a estar na zona de rebaixamento, mas olha como se recuperou. Impressionante. E aí vai muito das chegadas do brasileiro, né? Se eu não me engano, agora o Lucas Perry já está entrando nos jogos de Copa. Tem sido um reforço muito bom dos brasileiros aqui no time do Lyon. Vamos finalizar com esse sábado? Pô, não dá para falar de sábado, né? Porque tá acontecendo ainda. Inclusive já vai começar aqui o jogo do Stuttgart, que eu quero acompanhar. Então a gente vai ficar por aqui. E eu vou comentar na segunda-feira sobre como foi esse jogo do Stuttgart. O Real Madrid ainda tomou um golzinho no final. O cartão amarelo do Vini Júnior aqui provavelmente tira o Vini Júnior do próximo confronto. Quem que o Real Madrid pega no próximo confronto? Veremos aqui. Partidas. Real Madrid enfrenta o Bilbao em casa no dia 31. Vai ter agora a paralisação para as seleções, né? Preparem para uma semana horrorosa de jogos. Pelo menos até começar os jogos de seleções. E é muito amistoso, tá? Então, cuidado. O Real Madrid vai ficar provavelmente sem o Vinícius Júnior aqui, então, no jogo contra o Bilbao. O Celtic venceu o St. Johnstone. Não vou falar desse sábado, senão a gente não vai ter assunto na segunda-feira. Tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Desculpa o atraso. Perdoe aí por conta da mudança. E a gente vai conversando. Me conta aqui embaixo como é que foi sua semana, né? Não foi nem o final de semana. Sua semana, espero que tenha sido boa. Sua semana de Champions. Outras pessoas vão comentar também. Você dá uma olhada. Vamos aprender junto. Tá muito legal o papo de vocês lá no canal do Telegram. Lembrando, quem não é membro do Telegram, você que é do clube de membros, está assistindo esse vídeo, vai lá na aba de comunidade, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, como é que é. Comunidade do YouTube. Acho que é aqui, ó. Essa aba aqui, ó. Você vai vir aqui em assinatura. Vai abrir mais informações sobre o benefício e o link vai estar aqui, ó. Canal do Telegram. Tá bom? Vejo você lá. Um abraço. Fica com Deus.